Oi, oi, pessoal. Então, né? Hum, Mas sede, desculpa. Que nem como eu disse, eu falei que eu ia gravar vídeo aquela semana, tudo, né? Mas meio que acabou não dando. Por conta de festa e tudo mais, né? Eu tô trocada, não vou sair, gente. Tô trocada, porque essa roupa aqui eu tô com ela desde as 4 e pouco da tarde, 3, 4 e pouco da tarde por aí. Porque minha mãe veio me buscar aqui em Santa Ernestina pra mim pra Taquaritinga ver se eu recebi o pagamento da Manuela no mercantil, né? Então eu tive que ir pra Taquaritinga. E eu tô trocada, aí deu uma chuva aqui que só Deus na causa. Limpei a casa ontem, pois eu tive que limpar a casa hoje de novo. E lavar roupa, porque eu já tinha lavado roupa ontem, né? Já tinha pendurado roupa no varal. Só que a bonita aqui esqueceu de colocar os prendedor no corre. Por causa das crianças, um me chama, outro me chama, um briga daqui, o outro briga dali, pra separar. Então, no final das contas, eu botei lá no varal e acabei deixando. Aí, hoje, né, que eu lavei ontem, né, e hoje era pra mim ter recolhido, né, só que não deu pra mim recolher, porque eu também tava no corre aqui, fazendo comida, dando leite pra um, em cima de um, em cima de outro. É assim, gente, é desse jeito. Então acabou meio que não dando. Aí no final das contas eu acabei esquecendo de recolher a roupa do varal, né? Beleza, peguei e fui pra Taquaritinga pra ver se o dinheiro caiu na conta, né? Lá no mercantil. Tá, fui lá tudo. E no final das contas eu esqueci de recolher a roupa do varal. A bonita esqueceu de recolher a roupa do varal. E quando eu saí daqui, tava com tempo de chuva. Só que a minha mãe, como ela é meio apressada, né? Então ela não quis deixar eu pegar as roupas do varal antes de ir pra Taquaritinga. Mas tá, beleza, enfim. Voltei, lavanderia tudo suja por causa do pé d'água que deu. E o que aconteceu? O vento que deu, gente, as roupas caíram tudo no chão. Ixi, era roupa tudo quanto é lado. Água, barro pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, foi uma loucura. Aí vai eu, né? Fui lá, resolvi meus probleminha lá, vim pra Santa Ernestina, aí vai, né? Dá banho num, dá banho do outro. A Sofia Manuela tá na casa da minha mãe, né? Que faz tempo que ela estava pedindo pra ir, né? Aí minha mãe falou que ia pegar. Aí minha mãe aproveitou, me trouxe, me deixou eu aqui com o Davi, com a Julia e com o Pedro, né? E acabou levando as duas maiorzinhas lá. Vai ficar lá até segunda-feira. Porque segunda-feira eu tenho que pegar a cesta básica aqui na assistência social e os leites da assistência que eu pego também, né? Então, pra minha mãe não ter que viajar 2 vezes, em domingo pra trazer e segunda, então eu falei já pra ela assim, mãe, já traz as crianças na segunda, né? Porque aí já traz as crianças, aí já vai lá na assistência, já pega a cesta e os leites, aí ela vai embora, né? Enfim, eu até então comentei que eu ia gravar vídeo, só que aquilo que eu falei no final das contas não deu pra mim gravar, por conta das festas, tudo, né? Então não deu. Eu também fui comemorar também, porque eu acho que eu também mereço dar umas comemoradinhas, né, gente? A gente é mamãe, dona de casa, mas a gente merece também comemorar, né? Enfim, eu tô aqui porque me mandaram umas perguntinhas nas redes sociais, no Instagram, no Messenger do Facebook. Já tinha umas perguntas já antigas, né? No TikTok também estão me perguntando. Porque no TikTok vira e mexe eu posto um vídeo ou outro, né? Falando alguma coisa ou outra. Inclusive o meu TikTok, se vocês quiserem me seguir lá, é paa.anselmo. Uma coisa assim. Depois eu vou ver se eu acho aqui e boto o link aqui pra vocês na descrição. Enfim. Então eu resolvi fazer umas perguntas. Fazer não, né? Responder as perguntas que o povo me perguntaram, né? Nas minhas redes sociais. Umas perguntinhas já um pouco, já uns dias, né? Uns dias, umas semanas também, né? E umas perguntas atuais. Aqui,
Vou tentar responder o máximo, né? Porque a minha de 2 anos tá acordada ainda. A bonitinha, a Júlia Vitória. Ela tá acordada ainda. Chegamos, né? Dei janta, dei leite, dei banho, né? Nela, no Davi, no Pedro, né? Aí ela deu aquela cochiladinha, né? Aí a bichinha acordou. Aí vai eu, né? Ficar um pouquinho com ela, fazer hora, deitar no colchão, né? Tudo, né? Tô na sala, né? Porque aqui tem a televisão, eu tenho Netflix, eu tenho um outro aplicativo também que é uns filmes lançados que sai lançando aí, né? Que acaba vindo aqui. Eu pago 2 aplicativos, né? De filme, né? A Netflix. E um outro aplicativo lá que meu irmão instalou aqui na televisão pra mim, que ele também tem na casa lá da minha mãe, né? Enfim, me fizeram umas perguntinhas que a primeira perguntando se eu moro sozinha e quanto tempo, né? Essa já é uma perguntinha que eu vou responder pra vocês. A outra é... gente, é umas perguntas que eu vou falar. Essa daqui é da... Perguntaram, né? Se eu moro sozinha, há quanto tempo, né? Se eu me arrependi de ter saído, né, da casa da minha mãe, né? Se caso eu resolvi, né? Ir morar sozinha, né? Mas eu vou contar aí os motivos, né? Perguntaram também, deixa eu me ver aqui. Das minhas gestações, né? Perguntaram também. Ai, gente, tinha bastante perguntinha. É aquilo que eu falei. Eu vou tentar responder o máximo, né? Porque já tá um pouquinho tarde, eu tenho que terminar meu servicinho aqui também, né? Que eu ainda não terminei. A casa já limpei tudo de novo. As roupas tá lá no tanquinho pra bater. Daqui a pouco eu tenho que, né, centrifugar elas e pendurar no varal. E dessa vez eu vou colocar os prendedores. Enfim, vamos ao que interessa, né? Vou puxar a cadeirinha aqui, né? Pra responder algumas ou outras, né? Porque não vai dar pra me responder todas. Algumas acho que dá pra responder. Vamos lá. Então, a primeira que fizeram é... Paola, você mora sozinha? Há quanto tempo? Você se arrepende de ter saído da casa da tua mãe, se caso você for morar sozinha? Enfim, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É assim, né? Eu moro sozinha, sim. Já tem acho que uns 3, 4 anos que eu moro sozinha, né? Quando eu tava grávida da Sofia, eu morava com a minha mãe, né? Eu tinha 20 para 21 para 22, eu não vou me lembrar a data ao certo. A data não, a idade ao certo. Hoje eu tô com 29 anos. Então, eu morava com a minha mãe, como eu falei, a minha primeira gestação. Eu morava com a minha mãe, né? Primeira gestação, nova assim, né? Digamos uns 20 para poucos anos, né? Nova, mãe de primeira viagem. Minha mãe nunca soube cuidar de criança, né? Porque minha mãe sempre trabalhou a vida inteira, né? Porque meu pai nunca pagou pensão pra mim nem pro meu irmão, né? Então, ela sempre trabalhou, a vida inteira trabalhou. Aí ela pagava uma babá pra ficar comigo e com meu irmão, né? Ela não amamentou também, porque ela não teve leite, né? Então, ela acabou, né? Enfim, contratando alguém pra cuidar de mim e do meu irmão por enquanto que ela trabalha, né? Eu lembro que eu ficava acho que é com a Maria, acho que uma chamava Maria e a outra Fabiana, não vou lembrar, gente, ao certo, mas eu acho que era isso, né? Era uma babá pra mim e uma babá pro meu irmão, né? Então minha mãe, assim, nunca pôde, assim, ficar com a gente, né? Às vezes eu ficava na minha avó, que agora hoje ela é falecida, né? Porque ela pegou Alzheimer, tudo, né? Às vezes eu ficava com a minha tia Meire também, né? Então, minha mãe nunca cuidou de criança, né, na verdade. Enfim, na minha primeira gestação da Sofia, eu engravidei dela em 2016. Ela nasceu em 2017, né?
Então a minha gestação toda eu morei com a minha mãe, né? Porque ela também tava um pouco desesperada, né? Porque quando a gente dá notícia, Deus que me livre e guarde, né? Mas antes da Sofia eu engravidei, né? Eu tive um outro bebê que eu perdi. Foi na época que eu perdi a minha virgindade, né? Foi onde eu acabei engravidando, né? E não foi nada fácil, né? Mas eu tava muito nova também, né? Eu tinha acho que uns 14 anos. 14 anos, porque a minha primeira menstruação, se eu não me engano, acho que veio com 12 anos. 12 ou 13 anos, uma coisa assim. Aí, com 14 anos, né? Eu comecei a namorar, né? Um cara mais velho que eu, tudo, né? Então, é aquilo que eu falo e eu penso comigo sempre, né? Não foi culpa minha nem de ninguém, entendeu? Quando a gente não escolhe gostar de alguém, né? Como também a gente não escolhe o dia certo para certas coisas acontecer, né? No fato desse de perder a virgindade e tudo mais, né, gente? Enfim. Aí eu tava namorando com ele e tudo, né? Eu tinha 14 anos, eu tinha 14 anos, ele tinha acho que uns 20 e pouco. Não vou lembrar a idade dele. 20 ou 30, não vou lembrar. 27 ele tinha, não sei, eu não vou lembrar agora, porque faz muito tempo. E a gente tá no nosso momento, né, gente? Um momento de casal normal, assim, né? De qualquer relacionamento, né? E é aquilo que eu falei, a gente não escolhe quando acontece, né? Quando a gente se sente preparado, a gente não escolhe. É uma coisa que acontece naturalmente. Foi o meu caso e o caso dele, né? Ele perdeu a virgindade comigo e eu perdi com ele, né? Então, é uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, não foi escolha nossa, aconteceu. Que é óbvio que acontece com todo mundo isso. Às vezes a gente se sente culpada. Gente, não se sente culpada. É uma coisa que é tão natural, tão normal de acontecer, ainda mais nessa idade aí, que é onde nosso corpo começa a mudar, né? Enfim. Mas então, conheci ele, a gente, né? Ficamos juntos, tudo, né? Aconteceu tudo que aconteceu. Engravidei. Dei a notícia pra minha mãe, tudo, né? Aí ela ficou desesperada porque eu era muito nova também, né? Acho que o corpo também não estava preparado pra isso, né? Enfim. Aí aconteceu uma briga lá entre a gente e família, tudo, né? Que foi onde eu passei muito nervoso também, né? Eu também tava muito nervosa, assustada com tudo que tava acontecendo, né? Porque eu não sabia de nada, né, velho? Não sabia de nada. Então eu acabei perdendo o bebê, né? Acabei perdendo, aí tinha que fazer limpeza, lavagem, acho que era com lavagem, uma coisa assim, né? Beleza, enfim. Aí de lá pra cá a gente começou assim, a gente continuou no relacionamento, tudo aí acabou meio que não dando certo, né? Aí eu fiquei anos e anos largada, não me envolvi com mais ninguém, né? Aí eu conheci o pai de Sofia, que eu comecei a fazer faculdade, farmácia, tudo, né? Aí eu tava com um estágio remunerado, né? Foi onde eu conheci o pai da Sofia. Enfim. Namoramos por um bom tempo, né? Aí a gente viajou pra Angra, né? Menstruei, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Voltamos pra Taquaritinga, né? Nós fomos pro carnaval de Taquaritinga. E meio que acabou, né? Acontecendo o que aconteceu, né? Aí eu continuei menstruando, né? Eu continuei menstruando. Só que aí eu passava muito mal, né? Passei muito mal mesmo. Aí eu não sei o que deu na minha cabeça. Vou fazer um teste de gravidez. Na época eu tinha acho que 20 para 20. Eu não vou lembrar se é 20 para 21 ou 20 para 22, uma coisa assim. Que foi a minha primeira, assim, a primeira gestação mesmo que foi adiante, né? Mas, quando eu perdi o
o meu primeiro bebê, aí eu fiquei naquele negócio, ai, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Gente, mesmo independente da idade que eu tava, eu queria uma criança. Eu queria uma criança que a idade que eu tava, eu queria uma criança. Ai, acho que são coisas que só a gente passando, né, pra entender, né? Enfim. Aí acabei me envolvendo lá em dança, tudo, né? Que minha mãe começou a me levar pros bailes e tudo. Aí eu acabei tirando essa ideia de querer ser mãe. Aí eu me foquei na dança, tudo, né? Inclusive sou formada em danças, né? E tudo mais, né? Só que aí o que aconteceu, né? Aí, gente, caiu alguma coisa aqui. Foi mal. É assim, normal. Eu tô aqui na sala e a mesa tá cheia de coisa. Enfim. Aí eu bati a mão aqui no vidro, caiu um potinho lá de xuxinha de cabelo que eu uso pra prender o cabelo das crianças pra fazer penteado das meninas, né? Então, aí eu fiquei focada lá na dança, tudo, acabei esquecendo essa ideia de ser mãe, tudo, né? Aí eu fiz minha faculdade, tudo, né? Me formei na escola, que eu tava fazendo supletivo, né? Que eu já tinha idade pra fazer supletivo, porque eu reprovei no Pequeno Príncipe, né? Aí eu resolvi pro 9 de julho, né? Eu já tinha idade pra fazer supletivo. Aí eu acabei fazendo supletivo, tá, tudo, né? Aí eu terminei meus estudos, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eu fui atrás de uma faculdade pra mim fazer. Na verdade, eu queria uma faculdade de enfermagem, né? Mas faculdade de enfermagem a gente tem que ter muito estômago, né? Farmácia não. Farmácia é mais de boinha, né? Mais tranquilo, mais sossegado. Então eu acabei resolvendo ficar no foco aí da farmácia, né? Aí eu fazia minha faculdade de farmácia, dançava os finais de semana, né? Que as bandas me chamavam pra fazer dança, tudo, né? Eu acabava indo, né? Então eu estudava, ia pra faculdade e me chamavam pra fazer baile e dança. Eu fazia meus bailes, aí logo em seguida eu resolvi fazer um curso na Onbite, né? De atendente de farmácia, então tudo foi levando uma coisa ou outra, né? Enfim. Aí, eu falei, comecei o meu estágio remunerado, conheci o pai da Sofia, né? Se envolvemos, tivemos um relacionamento de boa, tá tudo, né? Legal, né? Viajamos, né? Voltamos, fomos pro carnaval, né? Aí 2 semanas, uma semana, 2 semanas, eu descobri a gravidez da Sofia. Só que aí eu pensei comigo, eu falei assim, gente, e agora, né? Tô grávida, né? Mas assim, era uma coisa que ele também queria, né? Não que eu queria, né? Eu já tinha tirado essa ideia de engravidar tudo, né? Porque eu tava focada em outras coisas, né? Mas a gente não escolhe quando acontece, né, gente? Inclusive, pega a gente de surpresa, né? Aí me pegou de surpresa a gravidez, fui lá, dei a notícia pra ele e tudo, e porque ele já tava querendo uma criança, né? Ele falou assim, eu quero ser pai, porque ele já era bem mais velho que eu, né? Não vou lembrar se ele tinha 30 e poucos anos, ou 40 e alguns quebrados, não vou me lembrar. Mas eu acho que era essa idade. E ele queria ser pai, né? Mas eu falei assim, não tão já, né? Ele também não queria tão já, né? É uma coisa que assim, eu falei pra ele assim, é uma coisa que vai acontecer. Se for pra acontecer, vai acontecer, né? Enfim. Aí eu descobri a gravidez da Sofia, tudo em 2016. Eu descobri a gravidez dela, a Sofia nasceu em 2017. Dia 27 de fevereiro de 2017. Enfim. Só que, quando eu engravidei da Sofia, eu continuei morando com a minha mãe. Porque eu já tive uma gravidez, eu perdi o bebê, eu era nova, então outra gestação depois de anos, engravidei de novo, né? Aí eu acabei ficando na minha mãe porque fiquei com medo, né? Fiquei com medo e minha mãe também ficou com medo, né? E outra, não tinha por onde correr, né? Aí o meu relacionamento com o pai da Sofia já não tava dando muito certo. Aí eu acabei largando, grávida da Sofia. Eu me lembro, acho que eu tava de 2 meses. Acho que de 2 meses eu tava quando eu larguei do pai da Sofia. Por aí. Aí eu falei assim, bom, quero saber de homem, eu vou focar na minha gestação, na minha criança, porque agora eu sou mãe, né? Homem fica pra lá, né? Homem não dá futuro pra ninguém, né? Tem uns que dá, outros não, né? Mas enfim. Aí a gente largou, né? Eu larguei dele, né? Eu também não sabia como lidar com isso. Nossa, grávida, um bebê, relacionamento, minha mãe, nossa senhora, minha cabeça tava assim, né? Tá.
Larguei e eu fiquei com a minha mãe, né? Morando lá com a minha mãe, tudo, né? Até 1 ano e 4 meses, que a Sofia começou a andar com 1 ano e 4 meses. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo aí? Eu só tinha a Sofia, né? Quando a Sofia nasceu, eu tive uma depressãozinha pós-parto, né? Porque a minha mãe não sabia cuidar de criança. Aí eu tava tirando carta, a minha faculdade, o meu curso. Então eu não sabia como lidar com tudo isso, né? Cuidar de criança, mamãe, pós-parto, né? Queria um parto normal, né? Porque até comentei, eu falei assim, eu quero parto normal porque assim, né, eu não preciso ficar dando trabalho pra minha mãe, né? O tal de repouso, né? Que eles falam que tem que dar. Só que a minha mãe batia na tecla que não, que ela não queria me ver sofrendo, que ela queria que eu fazia cesárea, né? Aí no final das contas, o médico falou que tinha que ser cesárea, porque a minha bacia é pequena, eu era muito nova, aí eu não tinha condições, né, de empurrar o bebê, né? Porque eu não ia ter força, porque a minha pressão é baixa. Acho que é porque minha pressão era baixa, uma coisa assim. Não vou lembrar, mas acho que era isso mesmo. A pressão baixa, tudo, né? Então, fazer força eu ia acabar desmaiando, tudo, né? Minha mãe não queria também ver eu sofrendo cólica, colocar aquela cinta assim, né? Pra fazer mais as contrações, tudo, né? Pra ter dilatação e tudo mais, né? E outra também não tinha dilatação, né? Eu tava, acho que o quê? Com uns 2, 3 dedos de dilatação. E minha mãe, eu tava sofrendo já, né? E minha mãe não, colocou na cabeça que ela queria a cesárea, né? E eu morrendo de medo, né? Enfim, tá, peguei, fui lá, aconteceu o que aconteceu, deu cesárea, tá, tudo, né? Aí eu continuei morando com a minha mãe, né? Só que a Sofia foi pegando uma certa idade aí, uns certos meses. A Sofia ela tinha um problema de ressecamento quando novinha, né? Não sei porquê, gente. A pediatra na época falava que era normal isso acontecer. Talvez é por causa da avó materna ou da avó paterna, que era ressecada. Eu também era, né? Então ela acabou vindo com esse mesmo problema, né? E eu continuei morando com a minha mãe, tudo, né? Ela nasceu, tudo, né? Só que a Sofia foi pegando uma certa idade que. Ela pegava gripe, ela também tem problema de sinusite. Na verdade, os 5 aqui tem problema de sinusite, né? Até eu tenho, né? E aí tinha que fazer aquela inalação, tudo, né? E ela com esse problema de ressecamento, que ela fazia muita força para fazer cocô, e ela gritava, ela berrava, parecia que a gente tava matando. Os outros achavam que a gente tava espancando, mas na verdade não era, né? Porque ela gritava mesmo, gente, era de sofrer mesmo, sabe? Ela sofria demais, demais, demais em relação a esse ressecamento. Aí teve que levar em médico, mais médico, médico, pediatra daqui, pediatra dali. Nossa, foi uma coisa de louco. Aí a pediatra lá deu um remedinho, um pozinho, chama, acho que Peg 4000, né? Aí ela tomou com frequência isso, né? Aí agora ela tem 7 anos, né? Aí eu lembro que acho que com 3 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, o ressecamento dela, o corpo dela regularizou esse negócio de ressecamento, né? Enfim, mas aquilo que eu falei, eu sair do foco, né? Porque eu já saí até demais, né? Porque era apenas uma simples pergunta, né? Mas eu já acabei saindo do foco, né? Mas o que eu quis dizer é que o dia que eu saí da casa da minha mãe foi quando uma escolha minha. Não, porque ela me jogou na rua, não. Foi uma escolha minha. Minha mesmo, eu era nova. Nova mesmo, eu era muito nova. E eu resolvi sair. Resolvi sair por quê? Porque quando eu morava com a minha mãe, eu tinha a Sofia. Ficou a Sofia com 1 ano e 4 meses na casa da minha mãe. Morando com a minha mãe e tudo mais, né? Viajei pra Mongaguá, tudo, né? Levei a Sofia comigo, né? Porque só tinha ela, tudo, né? Então, eu acabei viajando pra praia Mongaguá. E eu descobri a gravidez da Manuela. Descobri a gravidez da Manuela. E aí pensei comigo, falei assim, poxa, velho, 2 crianças agora.
morar com a minha mãe já não tinha mais idade pra ficar escutando criança berrar, tudo, né? Às vezes a sinusite atacava, tinha que fazer inalação. E, gente, criança não gosta, né? Que fica aquela coisa assim na cara, né? Fazendo inalação. E criança vai chorar, vai espernear, vai berrar. E minha mãe na época trabalhava, meu irmão também trabalhava, então eles não aguentavam ouvir criança chorar, entendeu? Dentro, né? Aí eu tive a Manuela e falei assim, poxa vida, eu falei assim, véi, agora tem mais uma. Como que eu vou fazer tudo, né? Minha mãe foi descobrir a gravidez da Manuela, que a minha mãe descobriu, né? Que eu falei pra ela, acho que o quê? Acho que uns 2 meses, 1 ou 2 meses antes da Manuela nascer, né? E eu, sim, gente, eu escondi a gravidez da Manuela, pra minha mãe não ficar sabendo, né? Escondi, tive anemia, porque eu não tomava vitamina, porque eu ficava naquilo na cabeça, eu falei assim, meu Deus do céu, eu já tenho uma, tô grávida de novo, morar com a minha mãe, mais 2 crianças, morar aí, minha mãe, né, ia surtar, né, porque ela já tava surtando com uma neta lá, imagine 2, né. Aí, então, realmente, eu não tomava as vitaminas, né, não tomava de propósito, eu não tomava de propósito mesmo. Eu também pensei, né, até em tirar, né, mas aí, graças a Deus, Deus não me abandonou nessas horas, né, porque depois que eu tive a Sofia, que eu tive uma depressãozinha pós-parto, que era muita coisa, né, não é pra aceitar, né, pra ver como que eu ia fazer isso, faculdade, carta, curso, cuidar de criança. Então eu não sabia, não tinha com quem deixar. Na época o pai da Sofia também não tava nem aí pra ela, sabe? E minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe nunca cuidou de criança, então ela ficava com aquele receio de ficar com a criança por enquanto eu ia pra faculdade. No final das contas, tranquei minha faculdade, até então eu não sabia, né? Que ela podia ficar trancada 1 ano, né? 1 ou 2 anos, não me lembro. Na época era a Uniesp, né? A Uniesp lá de Taquaritinga que eu fazia, né? Eu não lembro se era 1 ano ou 2 anos, né? Fiz tudo procedimento certinho, gente. Depois que o bebê nasce, né? A gente tem aquele tempo lá de maternidade, né? Que a própria faculdade dá isso pra gente, né? Só que aí a gente volta, né? Aí é uma coisa de louco, né? Prova em cima de prova, é, estágio junto pra conter as horas, pra atingir as horas do estágio, tudo, né? Para fazer, porque quando a gente faz a faculdade, a gente tem que ter um estágio, né? Para botar as horas lá, atingir as horas na faculdade, né? Então eu não conseguia lidar com isso. Então aí no final das contas, tive a Sofia, tranquei minha faculdade, tranquei meu curso de carro, né? Que eu tava tirando carta, tudo, né? Tranquei meu cursinho da Onbite, né? E acabei tendo que me dedicar a ela, porque não tinha com quem ela ficar. Não tinha com quem deixar também. Era eu e ela, eu e ela. E isso foi fazendo com que eu pegasse uma depressãozinha. Não muito profunda, né? Mas eu peguei sim uma depressão pós-parto em relação à Sofia, né? Não pós-parto, não só como pós-parto, como com o passar dos meses e as idades dela, né? Aí então eu tive que cancelar tudo isso, né? Aí quando eu vi que as coisas estavam engajando, tudo bonitinho, tudo certinho, bom, pensei comigo, falei assim, bom, agora eu vou voltar, né? Minha faculdade, pro meu cursinho, pro meu curso de carro, pra tirar minha carta, tudo, né? Beleza, só que aí tá, cheguei lá pra reabrir a minha matrícula em relação a tudo. Falou que já deu o limite da faculdade ficar trancada, né? Não podia reabrir, né? Porque tem um vencimento, né? Tanto de tirar carta, tanto de cursinho, tanto de faculdade, né? Então, fui atrás para abrir, aí foi onde o diretor, né? O diretor, né? Digamos assim, que é diretor, né? Que fica lá na,
na recepção lá da faculdade que a gente faz o pagamento todo mês, né? Tava contente, né, quando eu tava fazendo a faculdade, porque eu conseguia uma bolsa, né? Eu conseguia a bolsa, né? Que eu pagava parcelado, né? Eu não precisava dar uma entrada, nem pagar de uma vez, não. Eu consegui bolsa, graças a Deus, né? Então eu pagava uma parcelinha lá. Na época eles tinham feito lá, gente, faz muito tempo isso. Faz muito tempo mesmo, acho que era 2015 ou 14, não 2014 eu terminei meus estudos. 2015 eu comecei a fazer minha faculdade, por aí. Então, no final das contas, eu tive que trancar tudo, né? E me dedicar somente a ela. Aí foi aonde, né, veio essa depressãozinha, tanto quanto depressão pós-parto, porque... Só que minha mãe nunca soube, né? Ela via o meu comportamento, só que ela achava que era normal, né? E eu engolia pra mim, não me abria. Porque era uma outra dor de cabeça pra minha mãe, né? Ela tinha trabalho, tinha neta, tinha que cuidar de mim, do meu irmão. Então eu acabei segurando pra mim, né? Essa depressão, né? E aí eu pensei comigo, né? Não contei pra ninguém, né? Guardei pra mim. Aí eu pensei comigo, né? Vou ter que trancar, porque não tem com quem deixar. Tranquei, tá, tudo, né? Fui abrir lá, tudo, não deu. Aí foi onde eu fiquei mais ruim, né? Aí quando a Sofia nasceu, é aquilo que eu falei, né? Gente, eu tava no foco lá de depressão pós-parto, acabei indo pra outra ocasião, né? Mas desculpa, voltando lá no negócio da depressão da Sofia pós-parto, né? Quando ela nasceu, a Sofia, ela teve que ficar internada logo cedo, né? Que ela nasceu, né? Que ela teve aquela tal de tirícia, porque eu não sabia cuidar de criança. E eu não tinha o apoio da minha mãe. Porque minha mãe também não sabia cuidar de criança. Porque minha mãe nunca cuidou de mim e do meu irmão. Porque meu pai nunca pagou pensão, né? Então ela trabalhava. Então ela não sabia nem trocar uma fralda. Inclusive ela trabalhava para pagar as babá, né? Pra cuidar da gente. De mim e do meu irmão. Então ela não conseguiu passar por tudo isso, né? Aí o da Sofia, com tudo isso que tava acontecendo, aí eu falei assim, poxa, velho, minha mãe não tem como me ajudar porque ela também não sabe. Também se eu ficar pedindo conselho não vai adiantar, porque ela tem as coisas dela, tudo, né, pra fazer, né? Trabalho e tudo mais, né? E eu não sabia o que fazer, então eu ficava lá na minha, né? Ficava na minha, segurando pra mim, né? Ficava socada dentro de casa. Chorava muitas e muitas vezes de madrugada, né? Aí a minha mãe, às vezes, ela fazia, porque você tá com o olho inchado. Eu fazia, não é nada, é sono, tudo, né? Então eu acabava meio que não comentando nada. Eu segurava pra mim, né? Era eu, a Sofia e Deus, né? Mas quando eu tive a depressão da Sofia, era porque eu não tava mais com o pai dela, né? Eu não sabia cuidar de criança. Sofia ficou internada. A minha mãe não podia me apoiar porque ela não sabia. Então eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Ela chorava, eu lembro que ela chorava no berço, eu deixava ela chorar. Eu deixava ela chorar porque eu tava memorizando ainda o que eu tava passando, o que tava acontecendo. Ela berrando com cólica. Até no hospital, ela berrava com cólica, querendo leite. Eu ficava instável. Eu falei assim, não dá, não, gente. O que eu vou fazer? Eu não sei cuidar. Então eu acabava deixando ela meio de escanteio, né? Aí foi onde eu comecei a ir pra uma psicóloga, né? Eu fui pra uma psicóloga. Eu fiz consulta em psicóloga lá em Jaboticabal. Eu lembro que foi em Jaboticabal, né? Pra psicóloga botar na minha cabeça sobre a respeito disso tudo, né? O que tá acontecendo tudo. Contei tudo, né? Aí a psicóloga falou assim, Paola, você tem que viver agora você e sua filha, né? Você não tem tua mãe, não tem ninguém que pode te ajudar, né? E o pai dela também não tava nem aí. Você não tinha apoio de ninguém. Aí ela colocou, eu lembro até hoje, ela falou assim, ela é um bebê. Ela precisa de você. Se ela não tem esse monte de gente aí que tá ao seu redor pra te ajudar a cuidar, a única pessoa que ela tem é você
pra você cuidar. Então você tem que se dedicar ao máximo. É tua filha, a criança é bênção na vida da gente. E por ter acontecido você ter perdido o bebê lá, coloca na tua cabeça, foi coisa de Deus ter te mandado uma outra criança. Tava na hora porque tava na hora. Não é porque você queria e tudo mais, aconteceu, beleza, aconteceu, você passou tudo o que passou. Aí ela falou assim pra mim, e se você deixar desse jeito, quem é que vai cuidar? O bebê não sabe falar, o bebê não sabe trocar fralda, o bebê não sabe tomar leite, o bebê só sabe chorar. E ele precisa dos cuidados, da necessidade, né? Ela virou e pegou e falou assim, se ela não tem a mãe dela, que é você, ela vai ter quem? Aí ela falou muitas coisas que foi fazendo eu refletir um pouco, né? Do ocorrido, né? Aí eu não sei, teve um dia que. Eu não vou lembrar agora, mas teve um dia que ela passou muito mal, que ela teve que ficar internada, se eu não me engano, né? Que eu me lembro, ela teve que ficar internada, a Sofia. Ela tava com uma infecção de intestino muito forte, muito severa mesmo. E a médica, eu quase perdi ela. Realmente. E eu fiquei me sentindo culpada a minha vida inteira. Nossa, aí deixei ela, precisava dos meus cuidados, né? Eu dava qualquer coisa pra ela, porque na época eu não sabia cuidar de criança, gente. Eu dava qualquer coisa. Nossa senhora, aquele dia que a médica falou assim, meu Deus do céu, tá com uma infecção muito severa, a febre que não baixava, era antibiótico atrás de antibiótico, ela era pequenininha de tudo. Aquele dia, acho que foi na madrugada que ela pegou uma febre muito forte. Tava febre de 40 graus pra cima. Aí, eu não sabia o que fazer, gente. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, porque só tava eu lá, né? E aí eu vi aquela cena, ela tava com uma febre muito forte mesmo, aí começou a dar umas tremedeiras nela, né? Ao certo eu não sabia o que era, né? Ela tava com umas tremedeiras e tudo mais, aí aquele dia, acho que Deus botou assim, tocou meu coração. Depois eu falei assim, Paola, se dedica à criança, que ela precisa de você, até o filho, tudo, né? Beleza. Aí aquele dia eu achei que eu ia perder ela, né? Então foi onde eu comecei a me dedicar muito a ela. Aí, a conclusão, né? O caso meu e do pai dela na justiça e tudo mais, né? Aí quando aconteceu isso, que tocou assim, pá, né? Tocou assim, pá. Deu um estralo, né, na cabeça. Meu, ela precisa de mim. Eu sou a mãe dela, não tem ninguém, não tem rede de apoio de ninguém. É eu, ela por mim e a gente por Deus, né? Então aquele dia deu um estralo na cabeça, acho que foi coisa de sério, gente, foi coisa de Deus. Deu um estralo na cabeça, aí eu tava com um processo na justiça, né, em relação ao pai dela e tudo mais, né? Aí eu lembro que quando me deu esse estralo na cabeça, eu acabei me focando mais nela. Eu não queria saber de mais nada. Aí o pai dela tinha ganhado a causa, tudo, né, das visitas e tudo mais, né, porque eu não deixava ninguém chegar perto dela. Gente, eu era muito egoísta mesmo. Mas eu acho que é normal, né, por a gente ter passado por tudo isso, né. Eu acho que é normal de mãe, assim, né. Então eu não deixava o pai dela ver ela. Eu achava que a Sofia era a minha prioridade. Eu não deixava nem minha mãe ficar com ela. Não deixava nem minha mãe, nem meu irmão, ninguém pegar a Sofia, nem relar nela. Eu botava ela na caixinha, uma caixinha de cristal lá, né? Era minha. Minha, só eu. E não deixava ela ir com ninguém. Minha mãe queria pegar ela no colo, eu não deixava. Minha mãe pegava ela no colo, meu irmão queria pegar, eu não deixava. O pai queria pegar, eu não deixava ninguém. Ficar com ela, ninguém chega perto dela. Eu acho que é porque aconteceu tudo o que aconteceu, né? Realmente.
Aí foi passando, aí foi aquilo que eu falei, né? Em relação à Sofia, eu continuei morando com a minha mãe, tudo, né? Aí quando eu descobri a gravidez da Manuela, aquilo que eu falei, né? Tive anemia, porque eu não tomava as vitaminas, né? Porque na época o pai dela tinha me abandonado, né? O pai da Manuela tinha me abandonado, eu tava grávida dela. Se eu não me engano, eu acho que eu já tava de 3 meses, eu acho. 1 mês ou 3 meses, não vou lembrar. Quando eu descobri a gravidez da Manuela. E a da Sofia, quando eu descobri, eu tava com 2 meses. Da Manuela, acho que foi com 3 meses. 1 ou 3 meses, uma coisa assim, né? E o pai dela tinha me abandonado. E eu ficava naquilo, né? Gente, agora acho que eu vou pedir pra minha mãe me ajudar. Ela já me ajuda com a Sofia, né? Na época eu morava com a minha mãe, né? Tinha só a Sofia. Então eu não sabia o que pensar. Não sabia o que pensar. Então eu não tomava as vitaminas. Eu comia, só que eu forçava meu vômito, né? Pra mim vomitar. Pra mim eliminar toda aquela comida que tava no meu organismo, né? Porque eu botava na minha cabeça assim, eu já tenho a Sofia, tô grávida agora da minha segunda bebê. E eu tava morando com a minha mãe. Eu já vi o fuzuê que tava acontecendo quando eu tava com a minha mãe em relação à Sofia e tudo mais uma. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Então eu não sabia o que eu queria, eu não sabia se eu queria continuar com a gestação, eu não sabia se eu queria eliminar. Então eu ficava naquilo. Eu não tomava. Tinha dias que eu não tomava as vitaminas. Eu comia, né? Só que eu provocava meu vômito, né? Pra vomitar, né? Que eu pensava comigo, se eu comer a barriga vai crescer e minha mãe vai descobrir a gravidez. Eu tô ferrada, né? Mais uma criança, né? Sozinha, né? Sem pai de mais uma, né? Então eu não tomava medicação, eu comia, eu vomitava, provocava vômito. Aí passava 2, 3 dias, eu falava assim, não, eu quero ter. Então aí eu comia com muita frequência, aí eu via que a barriga começava a crescer, eu entrava em desespero, porque eu não tinha mais como esconder, né? A gestação e a barriga crescendo, não sei como que minha mãe não percebeu, porque minha mãe na época ela trabalhava muito, né? Ela chegava em casa e já tava dormindo, né? O meu irmão ficava no quarto, não saía do quarto pra nada. Então eu ficava no meu quarto, trancava a chave, lá com a Sofia no chão brincando, grávida da Manuela e pensando o que vai ser, né? Aí eu não sei o que aconteceu, gente, eu não vou lembrar. Ah, não, lembrei. Uma amiga minha foi me visitar na casa da minha mãe. E eu já tinha Sofia e eu tinha contado da minha segunda gestação. Eu não sei o que deu, que eu e a minha amiga lá conversando, né? Assim, normal, né? A minha mãe acabou escutando, que eu dei a notícia da gravidez pra minha amiga, né? A minha mãe acabou escutando que eu tava grávida de novo. Isso já tava quase pra ter a Manuela, né? Nossa, foi uma briga, um brigueiro. Um brigueiro, mais um brigueiro. Aí eu peguei e falei assim, e a Sofia vendo tudo isso, sabe? Eu peguei e falei assim, não, tá errado. Eu falei assim, eu já tenho uma criança pra cuidar. Gente, sabe o que é? Você não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Eu ficava lá na casa da minha mãe, porque minha mãe cozinhava, eu não sabia cozinhar. Eu falei assim, gente, eu preciso comer, tem gestação agora, outra criança, tem que sustentar outra criança. Já tinha que sustentar minha primeira, aí grávida de mais uma. Deus que me... Ai, foi uma coisa de louco. Aí era uma briga aqui, uma briga ali, e briga dali, eu pedia tudo pra Deus, eu pedia sempre pra Deus, né, me ajudar, só que a briga era com frequência, e a Sofia previa, né, a Sofia via a gente brigando, às vezes a gente até se pegava de tapa, né, e eu peguei e falei assim, não, tá errado isso, eu já tenho uma criança, você acha que a minha filha não merece passar por isso, né?
eu tô grávida. Eu falei assim, não, eu tenho que tomar vergonha na cara e sair da casa da minha mãe, né? Seja o que Deus quiser, pé firme no chão, né? Aí tá, tanto é que eu fui atrás de casa escondida da minha mãe, né? Aí, por um amigo meu que tava me ajudando, né? Fui atrás de uma casa, né? Bati lá o contrato, tudo, né? Aí eu lembro que minha mãe chegou de Matão, se eu não me engano, acho que era isso. Minha mãe chegou de Matão, ela viu que eu tava saindo com mangueira pra lavar a casa que eu tinha alugado, né? Eu já tava pegando Bolsa Família e a pensão da Sofia, né? E eu já tava com outro processo na justiça pra pedir aqueles alimentos gravídicos da Manuela. Aí a minha mãe me viu tudo, né, saindo, né? Aí ela perguntou pra mim o que tá acontecendo, eu expliquei a situação, falei pra ela que eu preciso sair da casa dela, que agora eu sou mãe de novo, né? Tô grávida de novo, né? Que eu já contei pra ela tudo, né? Mas os perrengues, tudo, né? Que a gente tava tendo, né? Eu aturei muito, né? Engoli muito. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, mãe, eu não vou ficar te dando dor de cabeça, né? Você não é obrigada. Você trabalha. O Léo, né, que é meu irmão, né, também trabalha. Vocês não é obrigada a ficar escutando choro de criança e eu passando mal, né, por causa de uma outra gravidez, né? E outra, eu falei pra ela, eu preciso aprender a cozinhar, preciso aprender a cuidar das minhas crianças sem precisar de alguém do meu lado, entendeu? Eu sou mãe agora, né? Então eu tenho que aprender muita coisa, né? Ela não gostou. Ela ficou semanas e semanas sem olhar pra minha cara. Há meses sem olhar pra minha cara. Aí chegou o dia, né, pra mim mudar pra aquela minha casa nova, né? Uma casinha bem simplesinha, né? Aí a minha mãe tinha saído com o meu padrasto, né? Ela até então não sabia onde era a casa, né? Aí ela viu que eu tava saindo com as coisas, né? Ela acabou me seguindo. Sem eu saber, né? Sem eu saber, né? Aí no final das contas, ela descobriu meio por cima, assim, da casa, né? Aí esse dia que ela, não é que ela descobriu, né? Ela ouvia boatos, né, dos outros falando, né? Porque quando ela me seguiu, né? Aí ela me seguiu até um certo ponto, né? Só que ela não sabia identificar qual casa que era, né? Porque ela tinha os problemas dela também pra resolver tudo, né? Então ela acabou nem indo até a casa onde eu tô, onde eu tinha alugado, né? Tá, e aquele mesmo dia eu voltei lá pra casa dela, tudo, né? Pra pegar o resto das minhas coisas pra mudar, né? Aí eu peguei o papel do contrato, né? Eu fiz uma cópia de chave, né? Aí eu tava lá recolhendo minhas coisinhas pra mim mudar, né? Aí eu peguei o papel do contrato, peguei uma cópia da chave, né? Esperei a minha mãe chegar do serviço dela de Matão, né? Aí eu virei pra ela, peguei e falei assim, ó, eu tô saindo, mas aqui tá uma cópia do contrato, o endereço tá aqui, o número tá aqui e a chave da casa. Nesse mesmo dia, ela pegou e falou assim, vamos lá, que eu quero ver essa casa. Tá bom. Peguei e fomos lá na casa, né? Aí ela viu a casa. Gente, era uma casa que parecia casinha de vila. Eu lembro. Uma casinha tão, sabe? Mas foi a única que eu consegui, assim, de imediato naquela época, né? Aí ela olhou aquela casa, ela pegou e falou assim, não, aqui você não vai ficar. A Sofia não por você, né? A Sofia não é obrigada a viver nesse estilo aí. A Sofia tem outro estilo de vida. Ela teve outra criação, né? Que ser comigo, né? Morando comigo, né? Aí eu falei assim, ai, é a única casa que eu achei. Você vai achar uma outra pra mim? Porque o bebê tá quase pra nascer. E eu não quero ficar na tua casa, porque não dá. A gente briga demais, a Sofia vendo isso, né? Vendo nossas brigas, eu grávida, tudo, né?
Eu não sabia o que fazer, porque eu ao mesmo tempo queria, ao mesmo tempo não queria. Então eu acabava provocando as coisas pra mim não engordar, né? Pra ela não vir no mundo, né? Aí, o dia que eu passei muito mal, né? Que eu acabei fazendo isso, né? Que foi o caso de eu ter que ficar internada, né? Tomando soro na veia, uma coisa assim. Acho que era soro na veia e ferro. Acho que é Noripurum, não vou me lembrar. Eu tava quase à beira da morte, né? Grávida, né? De mais uma, né? Que no caso era a Manuela, né? Eu tava à beira da morte, tudo, né? Porque eu fiquei internada, né? Porque porque quando a gente engravida, a gente tem que engordar, porque a gente tem uma criança dentro da gente, né? Que depende da gente pra criança crescer, né? Enfim. E o que eu fazia? Eu comia, provocava vômito, porque eu morava com a minha mãe, né? Provocava vômito pra mim não engordar e a barriga não crescer, pra não aparecer que eu tava grávida, né? A minha mãe descobria a gravidez. Não tomava as vitaminas, porque eu pensava comigo, as vitaminas é pro bebê crescer, né? E o bebê cresce, a barriga cresce, né? Então, eu não tomava. Eu não tomava, eu não comia. E se eu comia, eu provocava vômito, né? Aí teve o dia que eu passei muito mal, que foi a ponto de eu ficar internada, tudo, né? Grávida da Manuela, né? Que tava numa situação complicada, né? Que os médicos já tinham me falado tudo, né? Aí foi aonde que eu voltei, né? Eu continuava indo pra psicóloga, né? Em Jaboticabal. Aí eu expliquei toda a situação, né? Aí a psicóloga falava pra mim assim, Paola, não faz isso, você vai se matar. O bebê não tem culpa de nada. Bebê é bênção na vida da gente. Deus botou a criança aí dentro do teu ventre, cuida. Ai, gente, foi muitos conselhos, entendeu? Que foi difícil de aceitar todos eles, né? Mas enfim, aí a minha mãe viu lá a casa tudo, né? Eu falei pra ela, falei assim, não dá pra mim continuar nessa situação. Bem dizer, eu quase tava à beira da morte com o bebê dentro de mim. Tendo que tomar soro, tomar ferro, ter que ficar internada, outra criança, entendeu? Então era complicado, assim, a psicóloga falou que não pode continuar desse jeito. Eu tô me matando, né? Porque eu tenho outra filha pra cuidar, né? Eu tenho outra criança pra cuidar, né? Não era só a Manuela, eu tinha a Sofia, que já tava no mundo, né? E eu e a Sofia era muito grudada, né? A Sofia era bem apegada a mim, né? Na época, né? Então não dá. Era uma situação que não podia continuar, né? Mesmo ela sabendo da gravidez, é aquilo que eu falei, né? Eu não queria dar trabalho pra minha mãe, porque era outra criança chorando na cabeça dela e do meu irmão pra ocasionar outra briga. A gente ter briga, pra mim acabar perdendo a criança e a outra filha pra cuidar, entendeu? Tudo isso. Aí ela viu lá a casa, tudo, né? Aí ela foi na imobiliária, ela viu a situação, conversou com o dono da casa, falou que eu não vou ficar naquela casa, né? Que a minha mãe foi atrás de uma imobiliária, né? Pra alugar uma casa pra mim, né? Ela foi, alugou, foi minha fiadora, tudo, né? Aí Manuela nasceu, graças a Deus, né? A Manuela nasceu, aí eu tive a Manuela e a Sofia pra cuidar, né? Aí eu passei a morar sozinha. E de lá pra cá, vai fazer acho que o quê? Eu lembro que a Sofia, se eu não me engano, ela tinha 3 anos. Acho que era 2 anos que a Sofia tinha. A Sofia. Não era 2, não. Acho que era 1 e alguns quebradinhos. 1 ou 2 anos, gente, eu não vou lembrar, sério. Eu não vou lembrar. Ou a Sofia tinha 1 e alguns meses, ou 2 anos, né? Aí eu morei sozinha, tudo, né? Então já tem, acho que o quê? De lá pra cá,
Já tem, acho que uns 3 para 4 anos que eu moro sozinha, né? Uns 3 para 4 anos que eu saí da casa da minha mãe, né? Por aí. Acho que é isso mesmo. Porque a Sofia, na época, ela tinha acho que uns 2 e alguns quebrados. Eu lembro que ela usava fralda. A minha mãe que me ajudou a desfraldar a Sofia, porque eu sozinha não tava dando conta, porque eu tinha a Manuela tudo, né? Enfim. Então, já tem uns 3, 4 anos mesmo que eu moro sozinha, né? Que foi uma escolha minha também, né? De morar sozinha. Que também não foi nada fácil, né? Aí eu peguei e falei assim, né? Eu tenho que aprender a cozinhar. Porque até então eu não sabia cozinhar, né? E minha mãe também nunca não teve tempo pra me ensinar, né? Então, eu sozinha, vídeo no YouTube, queimei umas par de comida, gente, queimei mesmo. Hoje, graças a Deus, eu já sei cozinhar, né? Porque, eu vou falar, mas foi uma coisa de louco, né? Eu não sabia como lidar, né? Porque a Sofia, quando eu tava grávida da Manuela, Sofia tinha ciúmes, então eu frequentei muito a psicóloga, bem dizer, acho que a gestação toda, né? Por conta de tudo que aconteceu, né? De tudo que aconteceu, de tudo que eu passei. E a Sofia com ciúmes, né? Da gestação. Eu lembro que a psicóloga sempre falava assim, Paola, o que você pode fazer para ela não ter ciúmes? Quando você for comprar o enxoval da irmãzinha dela, fala que você quer ajuda. Conversa com ela. Ela falou assim, deixa ela escolher as roupinhas, sabe? Deixa ela achar que é uma boneca, né? Foi difícil, gente, foi. Não foi fácil, não. Pra aceitar tudo isso, nossa, não foi fácil, não. Eu sei o que eu passei. Sofia pequena, grávida de mais um, e quando a Manuela nasceu, Sofia ficava muito ressentida, sabe? Eu tentava desfraldar ela, não conseguia. Acho que era porque ela tinha ciúmes, achando que a Manuela tava pegando o lugar dela, entendeu? Eu pedia todo dia pra Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pra não criar rixa, rival entre as duas, né? Porque é complicado, né? Assim, né? Para você ter uma outra criança, você tem que pensar 2 vezes, ainda mais se você já tem uma filha, né? Então, é umas coisas que você tem que trabalhar muito. Não só a sua cabeça, como a cabeça da criança também. Aqui já tá no mundo, né? E não foi fácil. Não foi fácil. Deus sabe também que não foi fácil. Eu pedi muito pra ele. A Sofia tinha muitos ciúmes. Nossa senhora, ela chegava até bater na Manuela quando bebezinha, entendeu? Eu não sabia como lidar com isso. Então, a psicóloga me ajudou. Eu não tenho vergonha de falar que eu era pra psicóloga, porque eu fui pra psicóloga. Não tenho vergonha de falar, porque eu nunca tive uma rede de apoio, né? E eu não sabia como lidar com isso. Mais uma criança, né? Morando sozinha, mais uma criança. Foi uma coisa de louco. Eu falei assim, pô, velho, eu tô morando sozinha. Minha mãe agora não tá pagando mais as minhas contas. É tudo eu agora, né? É eu que pago aluguel, eu que pago água, luz, internet, eu que tenho que botar comida dentro de casa. Eu lembro que na época que eu morei sozinha, com a Sofia e com a Manuela, eu recebia muita doação de cesta básica que a prefeitura me dava, né? Que eu fui atrás, né? E muitas igrejas evangélicas me davam as cestas básicas, né? Porque o dinheiro que eu tinha não era tanto, né? Tanto assim que eu recebia, né? Porque eu tinha que comprar lata de leite pra Manuela. Eu tinha que pagar o aluguel. Eu tinha que comprar lata de leite pra Sofia, que na época a Sofia também tomava leite, por conta desse ressecamento dela. Tinha que pagar água, luz, internet, botar comida dentro de casa. Era difícil. Então eu pegava muita doação. Os outros me doavam muita coisa, né? Botei, né? Não é que eu botei, né? Expus, né, a minha vida nas redes sociais, não. Amigos meus que sabiam da minha situação, né? Que eu tava passando, né? As necessidades, né? Que eu tava passando, né? Com o pouco que eu recebia não era o suficiente.
Então aí eu fui contando pra um, contando pra outro, né? E aí um foi falando pra um, foi falando pra outro. Que aí foi onde eu comecei a receber doações. Doações de cesta básica, às vezes me doavam roupa, fralda, leite. Leite era um pouco difícil, né? Porque o leite era lata de leite para as duas, então nem sempre tinha doação, né? Que alguém dava. E se alguém doava, já era lata aberta que já tinha usado, né? Enfim, não foi fácil, não. Não foi. É, mas aí já tem, assim, da pergunta, né? Já da pergunta que me perguntaram, né? Sobre a respeito de quantos anos que eu morei sozinha, né? Eu já tenho uns 3, 4 anos, né? Uns 3, 4 anos já que eu tô morando sozinha. Gente, é isso. O vídeo já tá longo demais. Eu nem sei se vai dar pra postar esse vídeo no YouTube, né? Porque tá bem longo. E tem outras respostas, outras respostas, não, outras perguntas pra mim dar respostas, né? Mas hoje já atingi o limite já, né? Vamos ver se fica agora para um outro vídeo, um outro dia. E vou lá fazer o meu servicinho agora, que já é 11h20. Então eu tenho que, ó, pedalar aqui com as coisas aqui, com as roupas, né? Porque amanhã, com o corre da tarde, as crianças aqui, eles não vão deixar eu fazer todo o meu serviço, né? E ainda vou cozinhar. E ainda vou fazer comida para amanhã. Então, gente, desculpa, o vídeo ficou longo mesmo. Falei até demais da pergunta que me falaram. Afinal das contas, né, consegui responder um pouco aí, umas perguntas em cima, umas perguntas aí, umas respostas em cima das perguntas que já estavam passando, mas com o passar aí dos dias aí, das semanas aí, eu vou ver se eu consigo gravar mais algum vídeo pra postar aqui pra vocês, tá? Agora eu vou lá, porque eu tenho que tomar meu banho ainda, né? Eu tenho que terminar meu servicinho. Cozinhar para amanhã, porque a comida que eu fiz já acabou hoje no almoço e na janta. No almoço não, gente, na janta. Desculpa, é na janta. Então eu já tenho que fazer pro almoço e pra janta do outro dia. Então eu fico por cá, nós vamos se falando e um beijão, tá? E vou ver se eu gravo mais algum vídeo pra mim postar aqui pra vocês ainda essa semana, tá? Eu vou lá, beijo, gente. Boa noite pra todo mundo. Um feliz 2025 pra vocês. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Um beijo. Tchau.